Boa tarde a todos e todas. Obrigada por estarem conectados para assistir o último seminário online dessa série. Meu nome é Paula Santos, sou gerente de mobilidade ativa do WR Brasil e moderadora do seminário de hoje. O WR Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos apresentam a série de seminários online Ruas Completas, para apoiar profissionais de diversas áreas a colocar os princípios das suas completas em ação. Nos últimos 8 meses, os seminários online Ruas Completas exploraram temas relacionados à construção de ruas mais seguras, saudáveis e equânimes. Muitos municípios brasileiros não possuem recursos humanos ou financeiros para elaborar e implementar projetos de qualificação urbana como Ruas Completas. O seminário de hoje apresentará 2 casos, nos quais a cooperação entre municípios se mostrou uma alternativa a esse desafio. Para aqueles que desejarem assistir os demais seminários dessa série, eles estarão disponíveis na íntegra na aba Eventos do site wrbrasil.org.br. Nossos palestrantes de hoje são Alex Maschio e Silvia Lisboa. A primeira apresentação será feita pelo Alex, que é gerente regional sul da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Ele vai apresentar o associativismo municipal como uma das possíveis soluções para as cidades vencerem as dificuldades de elaboração de projetos de requalificação de espaços como ruas completas. A segunda palestrante, Silvia Lisboa, coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, explicará como funciona o movimento, demonstrará o funcionamento do InfoSiga e divulgará seus resultados. Antes de iniciarmos o seminário, gostaria de avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas, por favor, enviem ao longo das apresentações. Vocês podem escrever no espaço destinado no painel à direita. As perguntas selecionadas serão respondidas ao final das apresentações e as demais perguntas poderão ser respondidas por e-mail posteriormente. Por favor, indiquem se a pergunta for específica para o Alex ou para a Silvia. Desejo um ótimo seminário a todos e passo agora a palavra para o Alex. Pessoal, boa tarde. Oi, Paula, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão na escuta. Espero que a gente possa aí ter uns minutos, né, produtivos e passar uma mensagem interessante para vocês, no sentido de colocar o associativismo como solução e como um processo de geração de projetos. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se tudo ok? Minha tela está sendo visualizada, eu acho que por todos, né? Bom, vamos lá. Então, a ideia é discutir como resolver a problemática da escassez dos projetos urbanos, né? Em primeiro lugar, rapidamente, sem tomar muito tempo, falar para vocês um pouquinho do que é a ABCP. A ABCP é uma entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública. Quem nos mantém é a indústria do cimento. Então, algumas das indústrias atuantes no Brasil aportam recursos na ABCP para que a gente cuide da fabricação do cimento, consiga ter um zelo sobre isso e levar um produto de qualidade para o mercado e desenvolver o mercado de produtos e sistemas construtivos à base de cimento. Sempre focado nessas questões, qualidade, harmonia ambiental, a união da cadeia produtiva como um todo e a ação institucional junto aos entes públicos, né? Dentro da nossa linha de atuação, a gente trabalha desde a ecoeficiência do cimento, a parte de indústria, a parte do mercado imobiliário, construção de edificações, varejo, né, o consumo mais pontual, mais formiguinha, a parte de infraestrutura viária, aí mais voltado a rodovias, infraestrutura de grande porte, e uma das nossas temáticas, a principal, talvez hoje, temática nossa, soluções para cidades, onde entra tudo isso que a gente vai falar. Dentro desse contexto, eu queria abrir essa apresentação fazendo a gente pensar um pouquinho no sentido do que faz uma cidade atraente. Será que são cidades que priorizam os carros ou aquelas que têm uma maior circulação de pedestres e bicicletas? São aquelas que têm calçadas de qualidade ou aquelas que não têm calçadas ou têm calçadas de qualidade muito deteriorada, muito ruim? Aquelas que possuem um farto comércio aberto,
nas ruas, ou aquelas que têm vários paredões de shopping centers e condomínios fechados? Será que a gente não está indo para um caminho meio complicado nesse sentido? O que é melhor, uma via com arborização ou sem arborização, né? Qual que tem mais vantagem, qual que proporciona um conforto melhor para as pessoas e uma melhor qualidade de vida? Espaço bem iluminado ou sem iluminação? Enfim, uma rua com pessoas ou aquelas cidades que a gente está acostumado, espalhado, sem vida, sem ninguém? O que traz mais, o que agrada mais, né? O que traz mais qualidade de vida para todo mundo no geral? Enfim, tanto isso é verdade, tanto você trazer para essa lógica de ter as pessoas no contexto urbano ser essencial, que o primeiro princípio da nova agenda urbana da ONU fala exatamente disso. Fala que as cidades têm que ser socialmente inclusas e envolventes, centrada nas pessoas. Então já começa por aí essa discussão. Toda essa temática, essa discussão toda de como montar, então, partindo desse pressuposto que a gente consegue claramente identificar o que é importante para uma cidade, o que é importante para uma via, o que eu preciso levar em consideração para ter um espaço público qualificado. Então, vou ter que analisar desde a vocação desse espaço, que tipologia de rua que eu vou implantar, quais sistemas de transporte, como que eu vou dar uma mobilidade, se eu vou ter drenagem, se eu vou ter um sistema diferente, como um jardim de chuva, um pavimento permeável, que pavimentação que eu vou adotar, o que ela me traz de benefício em relação a outros tipos no que tange ao meio ambiente, por exemplo. Segurança viária, né, que é o tema da Silvia na sequência, como que eu posso trabalhar a segurança dentro da minha via, iluminação, mobiliário urbano, paisagismo, enfim, é uma série de fatores que são necessários serem levados em consideração para que a gente tenha um espaço público qualificado. Em resumo, a gente precisa planejar. Eu preciso, para transformar a minha realidade, eu preciso estabelecer previamente os objetivos, dizer o que eu quero. Eu preciso ter um projeto. E é esse projeto, efetivamente, que a gente tem uma grande dificuldade no Brasil de produzir e de ter esses projetos disponíveis para que a gente possa efetivamente dar um passo adiante. Quando eu falo de projeto, eu falo de coisas nesse sentido, de analisar a via e apresentar as soluções dentro de um contexto adequado. Então, estou passando para vocês alguns exemplos aqui de estudos que a gente fez, região metropolitana de Curitiba, basicamente, né, junto com um parceiro, com a Elmore Arquitetura, que foi parceiro da BCP nesses casos, e só para vocês visualizarem algumas imagens de como a gente pode melhorar o aspecto, a qualidade de vida, o espaço como um todo, a partir de transformações na infraestrutura das vias, né? Então, aqui é mais algum exemplo de Colombo, da Bells Cruciato, aqui já é em Santa Catarina, Rua Kurt Herring, em Blumenau, isso é um estudo que a própria prefeitura realizou. Enfim, eu preciso saber, primeiro, o que eu quero, para depois eu discutir como é que eu vou fazer. Então, a gente tem um processo, às vezes, no Brasil, muito complicado de falar assim, não, vamos buscar os recursos, vamos atrás, as prefeituras não têm dinheiro, e depois a gente vê o que faz com esse dinheiro. Sim, só que se a gente vai buscar um dinheiro e a gente não sabe para que vai servir esse dinheiro, a gente fica meio perdido. Então, primeiro a gente precisa planejar o que eu quero, qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo, o que eu quero da minha via, da minha cidade, do meu bairro, para depois, não tenho recurso para fazer isso, mas eu tenho como buscar, eu vou ter um projeto, vou ter um orçamento muito bem definido, eu sei quanto eu preciso de recurso, e aí sim eu vou atrás dos recursos. E não o inverso, né, que é o que normalmente acontece no Brasil, que primeiro a gente vai lá e busca um recurso, busca uma emenda parlamentar, faz um convênio com o governo do estado, tem o dinheiro, e aí sai todo mundo correndo atrás do projeto de uma maneira até descontrolada, não usa as melhores soluções, não pensa no contexto como um todo e acaba não tendo os resultados satisfatórios e aplicando mal o dinheiro público. E como fazer, então? Como que a gente pode, então, mudar essa sequência, mudar essa lógica de atuação e tentar trazer um pouco de planejamento urbano, de confecção de projetos,
principalmente para cidades de menor porte, né? Bom, para a gente discutir isso, o primeiro fato que a gente tem que pensar é o porquê que não há projetos de qualidade nas prefeituras. Por que os projetos que existem são tão raros? Então, analisando essa questão dos projetos, a gente tem alguns fatores que impactam diretamente nessa elaboração. Primeiro deles, essa instabilidade toda política, as prefeituras todas aguardando uma movimentação, vendo o que ia ser definido, todo esse fator que já vem de uma longa data, né, no Brasil, impeachment, toda essa confusão, impactando diretamente sobre as decisões. Segundo, e que tem que ser levado em consideração, os municípios cada vez com menos recursos disponíveis, né, e aí recursos, tanto recursos humanos como recursos financeiros, a lei da responsabilidade fiscal e tudo o que está atrelado a ela, que colocou num novo patamar a discussão com os entes públicos, em que sentido? De ficarem preocupados de tomar uma decisão diferente do que o que já vem sendo feito. Então, por exemplo, uma licitação fazer diferente do menor preço. Então, a gente tem que todo mundo ficar preocupado se isso não vai responsabilizar, se isso não vai ter um desdobramento, e acaba não tomando uma atitude de mudança. E os dois fatores que, para mim, são os cruciais que impactam nessa geração de projetos. Então, o primeiro deles, processos licitatórios deficitários, fracos e que não levam por completo em consideração a lei de licitações, sempre focando em menor preço, sendo que a lei deixa muito claro que todo o processo deve focar o melhor resultado para o Estado, para o município, enfim, e não o menor preço. Nem sempre o menor preço é sinônimo de qualidade, né? Leva isso para a nossa vida, né? Você sempre compra o mais barato ou você compra aquele que é o melhor custo-benefício, né? Que tem um preço razoável, mas com um trabalho, um serviço adequado, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho que impacta diretamente é a falta de equipe técnica nos municípios. Como que a gente vai proporcionar a um município de pequeno porte, de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que tenha uma equipe técnica multidisciplinar, capacitada a desenvolver projetos para espaços públicos, sendo que a prefeitura não tem recurso para isso, né? Se você buscar no próprio Estatuto das Cidades, a gente tem algumas menções que deixam claro um processo de abertura muito grande de municípios no Brasil. Então, a gente tem muito município e isso acabou dificultando a nossa gestão operacional e de execução nesses municípios. E como resolver isso, então, né? Um dos pontos que a gente poderia então, eu não tenho equipe técnica dentro da prefeitura, eu posso criar uma equipe técnica. Isso talvez seja um caminho caro, custoso, a prefeitura vai montar a sua equipe, vai fazer um trabalho de planejamento urbano e logo na sequência eu vou ter que dispensar esse pessoal, porque eles já não vão ter uma atividade frequente, né, ao longo do tempo, principalmente numa pequena prefeitura. Então é um ponto a se pensar. Existem muitos bons exemplos disso, para citar dois que eu conheço de perto, posso mencionar a prefeitura de Timbó, em Santa Catarina, pertinho de Blumenau, que fez um belíssimo trabalho e requalificou toda a cidade, né, todo o centro urbano e as áreas da cidade, e a prefeitura de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba, que está fazendo algo parecido. Um segundo ponto é melhorar as licitações. Então, fazer licitações do tipo melhor técnica, técnica e preço, trabalhar mais com concursos, né? Fazer contratações de consultorias específicas em planejamento urbano, focando num plano estratégico, né, para o município, apartidário, apolítico, que esteja focado no bem da sociedade, não no poder que está no comando naquele momento. E a terceira opção, que é onde a gente vai nos prender mais, e é o foco da apresentação de hoje, que são as parcerias, o associativismo, tanto via associações de municípios, quanto via consórcios intermunicipais. Quais são as vantagens que esse modelo traz para os municípios, né?
Melhoria do planejamento urbano e regional. Por que isso? Porque eu vou trabalhar, quando eu tenho vários municípios trabalhando junto, eu consigo pensar não somente no meu município, mas no que ele impacta na redondeza também, porque eu tenho um fórum aberto de discussão com todas essas cidades. Equipe técnica qualificada e multidisciplinar. Quando a gente trabalha por meio de associação, a ideia é que se crie uma equipe técnica para trabalhar para os vários municípios. Então, é quase que um conceito de Uber, né? Compartilhar essa equipe técnica. Isso faz com que eu possa ter uma equipe muito mais qualificada e que vai ter um custo razoável para todo mundo, porque vai ser compartilhado. Produtividade da equipe técnica. Eu tenho uma equipe que vai atender diversas demandas, diversos municípios, e, obviamente, não vai ter ociosidade. Eu vou ter uma agilidade na prestação de serviço, porque a partir do momento que está fechada essa parceria entre os municípios e há esse convênio com eles, eu agilizo os processos de contratação, então eu tenho agilidade nesse desenvolvimento dos projetos e também numa possível revisão de orçamento, por exemplo, um projeto que está pronto, que foi apresentado para o município, mas que ficou lá parado por algum motivo um ano, eu tenho que revisar valores, a associação vai lá, o consórcio já revisa isso e agiliza esse processo. Estreitamento de laços, então, aquilo que a gente já comentou, pensamento regionalizado. Distribuição de recursos, isso eu vou tocar mais à frente um pouquinho, que é legal de visualizar. Maior representatividade dos projetos. O que eu quero dizer aqui? Que a partir do momento que você tem uma região produzindo projetos, vários municípios trabalhando junto, a hora que eu vou buscar recurso para um projeto que impacta 10 municípios, é muito mais pesado, muito mais representativo do que eu buscar para o meu único município. Então, eu tenho mais força de negociação num governo estadual, num governo municipal, para buscar recursos. E redução dos custos para os municípios é evidente. Se eu tenho uma equipe no meu município só para atender só as minhas demandas, eu vou ter que custear ela inteira. A partir do momento que eu divido essa equipe com outros municípios, a gente vai ratear de acordo com o que cada um usa e vai ficar mais barato para todo mundo. Para exemplificar essa atuação, eu trouxe o case da ANFRE, que é a Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina, que eu acho que é um belíssimo exemplo, e vocês vão ver o porquê, de funcionamento do associativismo aqui no Brasil, rodando bacana, e que a gente pode levar muito em consideração para pensar em outras regiões. A ANFRE funciona quase que como um clube de benefícios. Então, cada município paga um recurso por mês, aporta um recurso na associação por mês, isso é um percentual do fundo de participação. Eles aportam lá e recebem serviços em troca disso, que eles podem utilizar na área contábil, na área jurídica, na área de assistência social, na área de consórcio e na área de engenharia e arquitetura. A ANFRE tem uma equipe de 14 profissionais, 2 arquitetos, 5 engenheiros, 5 desenhistas, cadistas, 2 pessoas no administrativo, que fazem toda essa gama de ações, de trabalhos para os municípios, conforme a demanda desses municípios. Então, desde estudo preliminares, anteprojetos, projeto de pavimentação, de drenagem e infraestrutura urbana, arquitetônicos de edificações, escolas, hospitais, orçamentos, memoriais. Então, enfim, atendem todas as demandas dos municípios no sentido de projetos de arquitetura e engenharia. Nesse quadro, dá para ver uma evolução, aqui das atividades que a ANFRE realizou nos últimos anos, né? Então, pegar de 2015 para cá, 2015, 234 ações, né, que basicamente são projetos, 406 em 2016 e 224 em 2017. Vamos em frente aqui. Pegando o relatório de 2016 da ANFRE, que foi o ano que teve o maior auge ali de projetos, né, que eles realizaram 406 ações importantes para esses municípios, o que impacta, o que
é muito interessante nesse processo, que além de realizar, além de executar e elaborar esses projetos para os municípios, um desses profissionais que eles possuem fica fazendo o contato e a busca dos recursos. Então, eu tenho a própria associação, além de desenvolver os projetos, ela faz a captação desse recurso para implantar esses projetos. Então, pegar o exemplo de 2016, foram 406, e desses 406, todos captaram recursos para executar. Então, você não tem aquela geração de projetos sem efetividade, mas sim com um resultado efetivo na ponta. Quando eu falei de divisão, de você fazer um melhor rateio dos recursos na região, o que eu quis dizer foi o seguinte: quando você tem um modelo desse de associativismo, os municípios eles aportam o recurso proporcionalmente ao seu fundo de participação ou qualquer outra estratégia que seja adotada. Nesse caso da ANFRE, em relação ao fundo de participação, o que acontece? Os municípios maiores alocam mais recursos para a associação. Porém, como eles têm uma estrutura melhor, interna, né, do próprio município, eles acabam usando menos a associação do que os municípios menores. Então, há uma redistribuição regional dos recursos. Isso é muito interessante, porque faz a região crescer como um todo. Não fica focado, né, por exemplo, no caso, Balneário Camboriú, que talvez seja Itajaí, que são as cidades mais ricas da região de atuação da ANFRE, acabam distribuindo um pouco do seu recurso, de todo esse fomento, para que possa ajudar os outros municípios do entorno a crescerem também, que obviamente vai trazer mais movimentação e mais negócios para esses dois municípios maiores, né? Então, essa redistribuição é muito interessante também. Já finalizando aqui e pegando esse gancho ainda da ANFRE, uma das exigências que nós temos hoje para os municípios é a elaboração do plano de mobilidade, né, para todos os municípios acima de 20 mil habitantes, ou aqueles turísticos, históricos, ou de regiões metropolitanas. Então, basicamente, a gente tem quase que todos os municípios brasileiros sendo obrigados a apresentar, de acordo com a Lei 12.587, o plano de mobilidade até abril do ano que vem. O que a ANFRE fez por ter esse processo associativo, né? Em vez de cada município contratar o seu plano de mobilidade, e como a ANFRE não tinha a expertise interna para desenvolver os planos, ela fez uma contratação de todos os planos num pacote só. E com isso ela conseguiu diminuir o valor de todos os planos e ainda conseguiu fazer um planejamento estratégico da mobilidade regional, que é algo muito complexo, muito difícil quando você trata a situação ponto a ponto, né? Imagine o município A e o município B, cada um com o seu plano e tentando discutir isso sem ter uma interação mais efetiva ali, né? Nesse caso, eles conseguiram trabalhar como um todo, né? Trabalharam regionalmente e discutiram a mobilidade não só de cada município, mas a mobilidade da região como um todo, economizando aí mais de 30% para cada município. Enfim, finalizando, eu acho que é um modelo diferente, não é um modelo que as prefeituras estão acostumadas, elas estão muito focadas naquela, eu preciso ter a minha equipe, eu preciso ter tudo aqui dentro do meu controle, mas em tempos de Uber, em tempos de compartilhamento, em tempos da gente usar melhor os recursos que a gente possui, eu creio que a gente precisa pensar um pouco fora da caixa e aproveitar essas possibilidades que a legislação nos permite e que podem proporcionar muitos benefícios para todo mundo, para todos os municípios. Era isso que eu tinha para passar, fico à disposição aí para as perguntas mais à frente. Obrigado. Passo a palavra agora para a Silvia Lisboa, que vai fazer a segunda apresentação. A Silvia, que é coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Uhum. Abriu? Acho que abriu, né? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Paula. Agradecer o convite.
E a proposta nossa hoje é falar um pouco da questão específica da segurança viária. Já estou aqui com um monte de dúvidas que depois eu vou perguntar para o Alex, mas quero realmente falar que esse tipo de iniciativa é o tipo de iniciativa que pode nos levar a pensar fora da caixinha. Estamos passando aqui por uma mudança de governo, né, estadual, federal, e sempre é importante a gente estar colocando a questão da mobilidade urbana. Esse tema é um tema muito abrangente, né, e que tem que estar na pauta mesmo aí desses novos governos. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade muito rica que a gente tem para estar falando aí de mobilidade. Vou apresentar o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e depois a gente abre, realmente, acho que a gente tem como contribuir, vocês também que estão aí nos ouvindo, participantes, também contribuir aqui com ideias. A gente está tentando abrir aqui a apresentação, acho que conseguiu, mas não está conseguindo abrir a tela ao mesmo tempo. Vamos começar? Independente de estarem me vendo, a gente vai seguir a apresentação. Então, vamos lá. A gente vai falar do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Oi? Oi? E compartilhar. Ó, tá compartilhado, mas não tá... Tá compartilhado, mas acho que não vai. Então, vamos lá, tá ótimo. Então, vamos falar um pouco do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito surge muito nessa conjuntura, né, que segurança no trânsito, óbitos e acidentes não é um privilégio específico do Brasil. Trata-se de uma epidemia mundial. Hoje você tem aí 40 mil óbitos a nível de Brasil, né? E o Brasil fez todo um compromisso junto com a ONU, signatário aí, de reduzir esse número de óbitos e acidentes decorrentes de acidentes de trânsito. O estado de São Paulo, apesar de não ter um número, apesar do seu volume de frota, de pessoas, de população, ele não é um dos estados mais expressivos, né, em termos do ranking Brasil. Na frente de São Paulo, a gente só tem o Amazonas hoje e o Rio de Janeiro, parece. Esse número altera um pouco porque os comparativos são diferentes em termos de banco de dados, eu vou chegar nesse ponto. Mas hoje no estado de São Paulo você tem o dobro de chance de morrer atropelado do que morrer por um homicídio. Então, nessa conjuntura é que surge o Movimento Paulista. O governo Geraldo Alckmin, teve uma preocupação e teve uma redução muito grande nessa questão específica de homicídios. Mas foi uma surpresa para o próprio Estado quando a gente se deparou com os números de acidentes, né? Então, é nessa conjuntura que surge o Movimento Paulista. O Movimento Paulista tem um modelo totalmente diferente, porque é um modelo que você consegue agrupar, na verdade, o governo do Estado tem uma parceria com o terceiro setor e uma parceria com a iniciativa privada. Ou seja, você tem ali o Estado, obviamente, como articulador, mas você tem a iniciativa privada e o terceiro setor também muito atuantes. O problema é muito grande, a gente tem noção que o Estado sozinho não tem a capacidade, é um termo muito forte, mas é o termo que eu vou usar no momento, para estar buscando uma solução. Esse tema é muito novo, é uma pauta muito nova, então ficou muito claro desde o início do programa que se o Estado sozinho não teria como buscar alternativas, e muito menos alternativas como o colega Alex falou aí, fora da caixinha. O governo do Estado tem um papel nesse triângulo todo aí de articulação. Você tem uma OCIP, onde essa OCIP também, além de ações específicas de segurança viária, ela também tem um papel na gestão de recursos, né, recursos humanos, um pouco na estrutura de governança, e você tem a iniciativa privada fazendo uma viabilização financeira, trazendo boas práticas, também participando na governança, mas desde o começo eu quero deixar bem claro, assim, que
tanto o papel da iniciativa privada, quanto da OCIP, em termos de recursos, eu estou falando recursos efetivos, dinheiro mesmo, comparado com os recursos que são investidos nessa área pelo Estado, são pouco representativos. Mas tanto a OCIP quanto a iniciativa privada nos traz uma legitimação, uma transparência, né, e ao mesmo tempo um empenho de toda a sociedade, porque é um tema que a gente tem que estar envolvendo as pessoas na busca das soluções. Então, é um modelo realmente que favorece que você consiga, num curto período de tempo, né, que o programa nasceu em 2015, está falando com muitos atores. O governo do Estado, inicialmente, teve um projeto específico de segurança viária ligado às rodovias, a competência específica do Estado está ligada às rodovias. Mas, à medida que a gente foi avançando com o projeto, a gente viu o quanto esse tema era plural e não adiantava você só ter as melhores rodovias. Você tem que ter as melhores rodovias, mas tem que ter as rodovias mais seguras, mas você tem que ter os atores envolvidos, os condutores também muito bem preparados, você tem que ter a temática do trânsito na primeira infância, você tem que estar colocando toda essa questão da mobilidade, né, do mobilidade do transporte coletivo também a favor, a questão da saúde, que também esse tema abrange, ou seja, você tem que ter uma série de secretarias de Estado envolvida no tema, né? E foi nesse sentido que hoje o movimento agrega aí no mínimo 10 secretarias e diversos órgãos e outros que não estão colocados aí na tela, mas que estão diretamente relacionados ao tema. Iniciativa privada, a gente tem alguns parceiros, né, que estão com a gente aí desde o início do programa, trazendo boas práticas, às vezes realmente trazendo um recurso onde você possa contratar diretamente uma consultoria, em outros momentos nos mostrando também a preocupação a nível tanto de preocupação e de solução, né, de outros locais a nível de mundo. Então, assim, a participação é muito atuante e muito conjunta, né, do programa. As 5 frentes de atuação do programa, basicamente, respeitam as indicativas pela própria ONU, né? Então, você tem ali uma questão de gestão, onde você tem um banco de dados, você tem a questão dos municípios, a questão das rodovias que eu disse agora há pouco, estão ligados diretamente ao Estado. A parte de comunicação é uma parte que a gente tem dado muito ênfase, à medida que os estudos apontam que 90% aí dos acidentes, a gente fala 94% dos acidentes, é questão de comportamento humano, então você tem que ter uma frente muito forte de atuação, e você tem também um plano de ação estadual, onde você congrega lá todas essas secretarias que eu acabei de falar. Eu vou passar rapidamente essas frentes para depois a gente entrar mais na questão dos municípios, né? A gente vai disponibilizar a apresentação, então não vou me preocupar em estar falando exatamente o que está aqui em cada uma dessas transparências todas, né? Então, o grande desafio do programa foi o início do programa, onde você tinha uma situação que você tinha alguns dados relativo a óbitos e acidentes da polícia militar, você tinha uma outra parte dos dados com a Secretaria da Saúde, através do DataSUS, você tinha dados específicos ligados às rodovias concedidas, às não concedidas, então, que número era esse? Você tinha, na verdade, ali uma série de números, mas esses números não se falavam, e não traziam um número que a gente pudesse falar, olha, esse é o número oficial do Estado, né? Todos esses bancos de dados ricos de informação, mas cada um desses bancos também foi pensado com o objetivo próprio do seu serviço, né? Então, esse foi o primeiro grande desafio do movimento paulista, criar um banco de dados, que a partir desse banco de dados, a gente pudesse propor ações, né, efetivas. Então, tudo isso foi trabalhado dentro do governo e a partir daí a gente estabeleceu o nosso banco de dados.
né? O nosso banco de dados é o Infosiga, ele é público, tem uma abrangência estadual, atende 645 municípios, qualquer um tem acesso à internet, e o grande diferencial que eu não encontrava em outros bancos é o quê? Eu tenho exatamente o local do acidente, aonde ele ocorreu, né? E isso mensalmente atualizado. Outros bancos você até tinha uma informação parecida, mas você tinha um delay de 2 anos, o outro você tinha o local onde ocorreu o óbito, mas não o local do acidente. Então, o Infosiga realmente, a nível de Brasil e até a nível mundial, a gente teve em alguns outros congressos, seminários, realmente ele é muito inovador, né? Ele tem essa série de detalhes, né, do horário, o município, qual o veículo, qual o tipo de acidente, o horário, a faixa etária, quer dizer, eu tenho muito mais chance de, com pouco recurso e com uma equipe muito pequena, desenvolver ações, né, e ser muito mais assertiva nessas ações, à medida que eu sei exatamente o que está ocorrendo em relação ao local do acidente. Aí tem toda uma história desse fluxo, quando a gente apanhou, aí foi quase um ano apanhando para realmente entender como é que funcionava essas informações, muitas informações, né? Você imagina que o estado de São Paulo, estado desse tamanho aqui, você tem 450 mil boletins de ocorrência, como é que você separa esse que são específicos de acidente de trânsito? Então, a gente percorreu um longo caminho até chegar nesse modelo. E a partir daí você tem esse painel público. É óbvio que qualquer um tem acesso, a imprensa tem acesso, mas o objetivo principal desse painel e a disponibilidade desse painel são para os gestores, né? O gestor vai ter uma leitura e uma utilidade completamente diferente de um leigo que entra para poder analisar esses dados, né? Essas estatísticas a gente tem colocado, e é bem interessante observar o seguinte, né? Apesar de você ter um número macro do estado, você tem comportamentos e situações muito específicas. O estado é muito grande, são 645, você tem áreas topográficas diferentes, você tem áreas climáticas diferentes, né? Então, é muito distinto, às vezes, uma ação que você vai fazer na região de litoral da região de serra. Então, esse tipo de informação propicia que você consiga fazer uma intervenção mais cirúrgica, né? E realmente ter um resultado muito melhor. O Infomapa, não vou entrar aqui online, né? Mas é isso que vocês estão vendo aí, eu consigo clicar no acidente, saber o horário que aconteceu, qual o tipo de acidente, e as intervenções passam, né, a ser em cima desse detalhamento que a gente tem. Esse é o tema que a gente, na verdade, vai destacar mais, porque o Estado, você tem hoje 40% dos óbitos e acidentes, basicamente, ocorrem no Estado, nas rodovias estaduais, né? O estado de São Paulo tem 22 mil quilômetros de rodovias estaduais, tem uma malha muito pequena, a gente está falando de 1.000 quilômetros aí federal, mas o grande volume de acidentes ocorre nas vias municipais. E para nós foi, primeiro, uma surpresa, e depois, como é que eu posso atuar junto com o município? Porque o Estado não tem poder de intervenção no município. Então, realmente, o movimento atuou com o comitê gestor, esse comitê gestor sentou e, a partir daí, elaborou que a possibilidade de trabalhar com o município é por intermédio de convênio. Então, foi a partir daí que a gente estabeleceu as parcerias com os municípios. Esse convênio é feito hoje, estamos falando aí de 224 municípios, e basicamente com recurso de multa, né? Um pouco que o Alex falou, é sempre aquela preocupação, não tem dinheiro. Não, dinheiro, às vezes até tem, mas a gente precisa saber aonde aplicar e como aplicar, né? Então, foi muito importante esse avanço nosso de parcerias e convênios, onde a gente estabelece, num primeiro momento, um protocolo de intenções, né? Esse protocolo de intenções com o município, a partir dali e a partir
partir de todo esse material, esse banco de dados, é onde senta o município, o DETRAN e o movimento, e a partir daí a gente estabelece um plano de ação. Um plano de ação com o objetivo básico de reduzir o número de óbitos e acidentes naquele município. A partir daquele plano de ação que é feito com o município, aí sim, a gente se estabelece um convênio e começa a ser desenvolvido esse convênio com o município. O recurso só é repassado após a efetivação dessas obras, né, dessas intervenções. Esses recursos são dinheiro de multa, então, assim, a gente fala que é figurinha carimbada, você só pode usar com intervenções de educação, de fiscalização e de melhorias de infraestrutura, né? Hoje a gente está falando de 8.000 projetos que estão acontecendo no estado de forma simultânea, mas a gente tem sentido a dificuldade, então por isso que eu até brinquei que depois a gente precisa sentar aí com o Alex para conversar um pouco mais, porque os municípios, assim como o estado também, eles têm muita dificuldade, né, de recursos humanos, qual que é a intervenção que eu devo estar fazendo específica de segurança para poder realmente atingir a minha meta, né, que é de redução, e a gente precisa pensar em algumas formas alternativas, sim. 224 municípios, eu estou atingindo aqui no estado 91% dos acidentes. Mas eu tenho municípios que realmente, apesar de todos eles também, é uma preocupação nossa, terem, né, a questão da municipalização do trânsito, mas são estruturas muito pequenas. Muitas vezes as pessoas que estão lá na linha de frente desconhecem qual o caminho, né, que eles têm que percorrer, tanto da questão legal, de licitação, como dessa questão mesmo mais operacional e executiva, de que projeto é esse que eu vou fazer de segurança viária, né? Então, me agradou muito a apresentação aí do Alex nesse sentido, a gente pode pensar em consórcios, outras modalidades de convênio, né, que possa fazer que esses convênios a gente consiga também deslanchar. Eu acho muito importante, né, a gente está pensando nisso. Esses convênios, desses municípios todos, a gente tem um acompanhamento, porque para todos os convênios foi estabelecida uma meta de redução, né? E funciona um pouco, a gente poderia aproveitar já essa rede de governança que a gente tem, até para estar introduzindo um pouco mais essa questão da mobilidade, dos redesenhos de ruas, né? A gente sentiu uma necessidade, assim, os municípios têm uma necessidade muito grande, eles querem participar desse processo, eles também querem se capacitar sobre o tema, né? Então, a rede de governança hoje que a gente trabalha são regionais, a gente sempre coloca a questão do DETRAN junto com a gente, né, para estar discutindo toda essa questão aí do repasse do recurso, da meta, como é que está esse acompanhamento. Então, um pouco isso que eu coloquei, pode passar aí, né? E a importância de atuar em rede, né? Você realmente, à medida que você tem o grande salto aí de quando você atua em rede, é esse compartilhamento, né? De busca de soluções e de resultados. Isso a gente tem visto que tem sido muito produtivo, né? Esses comitês de trânsito, essas diretorias de trânsito, mais as superintendências do DETRAN, mais os responsáveis do DR, o pessoal das concessionárias, quer dizer, a busca da solução passa também a ser uma responsabilidade de todos os atores, isso é muito importante. Então, assim, e o município também troca muito com o outro, né? Tanto o que ele conseguiu êxito, o seu resultado, como o que, infelizmente, não teve uma solução tão positiva, mas a gente sentiu um crescimento muito grande nessa questão de mobilidade aí nesse último ano, né? Acho que a gente pode contribuir muito ainda. Aí mostrando um pouco aí dessa questão, né, como um todo aí, dessa rede de governança, nessas reuniões. Inclusive os parceiros têm entrado, o pessoal mesmo aí, tanto do Itaú, da WRI, da
a Bloomberg já deram curso de capacitação, foi muito importante. A gente quer realizar agora mais um curso, né, nesse sentido, de realmente vamos sentir, vamos ver alguns municípios específicos aí, por que esse município deu certo e aquele não teve um êxito tão positivo, né? Essa necessidade que eu acabei de falar, né, realmente de estar formando esses líderes, o serviço público, eu gosto sempre de ressaltar, muitas vezes o técnico, o servidor público que está lá do outro lado, ele não se entende, né, como parte ativa e gerador dessa mudança, né? Então, também foi feito um trabalho bem importante com as lideranças aí que conduzem a questão do trânsito, né, do papel, da importância e da abrangência do papel deles na questão da mobilidade como um todo. Aí, projetos de rodovias, essas já são algumas ações mais de competência do próprio governo. Na questão das rodovias, a gente teve uma redução muito interessante, a gente detectou alguns pontos críticos, e sem nenhum recurso novo, tá? A gente teve uma redução aí de 20% nesses medidas simples, às vezes uma simples iluminação num trecho urbano, outras vezes uma melhora na ciclovia existente, quer dizer, não foram projetos que trouxeram, tivemos que buscar recursos de fora, né? Na verdade, são projetos que, com a própria infraestrutura do governo, a gente conseguiu suprir, teve um resultado tão positivo, né? E outras iniciativas que a gente sempre está falando que aí são mais abrangentes mesmo, a questão de sistema de atendimento, de integração de atendimento, né, de estar integrando as unidades de saúde junto ao sistema de SAMU e outros corpos de bombeiro, cada vez mais a melhoria do dado do acidente, do óbito, isso tem sido uma coisa que a gente tem avançado junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, estudos de impacto econômico, a questão da grade curricular, hoje as ETECs e as FATECs conseguiram colocar o tema trânsito e segurança viária na grade curricular, isso é uma coisa que a gente considera um avanço muito grande, várias campanhas de comunicação, fóruns, eventos, aquela questão que eu coloquei lá no início, da questão da comunicação, isso daí é uma coisa que a iniciativa privada, o próprio terceiro setor tem nos apoiado muito, é importante as iniciativas de Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, mas para mudança de comportamento, a gente tem que estar constantemente falando, chamando atenção para os números, né? Eu acho que um grande papel do banco de dados foi realmente também tornar isso transparente, colocar isso ao público, né? As pessoas não têm noção dos números, então tem que estar falando, tem que estar conscientizando aí todos os dias, isso é um trabalho permanente do movimento. E aí essas ações específicas de datas, né? Reportagem, a mídia, né? A mídia está muito suscetível ao tema, quer dizer, hoje a gente tem uma mídia muito espontânea, hoje a imprensa nos procura, o banco de dados é publicado todo dia 19, todo mês, mas você já tem aquele assédio, né? E a comparação do mês anterior com o mês, isso é muito importante colocar isso ao público, né? Para a busca de soluções para o tema. Fóruns de boas práticas, onde muitas vezes assim você traz as boas práticas das próprias empresas. O próximo ano a gente quer na verdade, fazer um fórum de melhores práticas dos municípios. A gente acha que hoje já tem um capital aí, vários municípios que podem apresentar cases, inclusive a gente vai disponibilizar a parte alguns cases aí de alguns municípios que já estão com um resultado muito positivo, dentro do que a gente possa falar de positivo, né, dos números, dentro da meta, né, estabelecida. E é isso, o programa é num período curto, a gente está falando de um programa que nasceu em 2015, a gente já teve uma redução aí acumulada, né, de 4,5, são 611 vidas salvas. Em termos de economia, a gente está falando de 7 bilhões, né, no estado, de economia direta gerada, e estou falando só de óbitos, tá? O banco de dados de acidentes, ele está pronto, a gente também vai estar lançando agora aí, passado todo esse período eleitoral, né? Então, até o final do ano, a ideia é que a gente também compartilhe esse banco.
E não esquecer, né, que mais que número a gente sempre está falando de vida. E hoje, assim, não sei o público aí que está nos acompanhando, e quantas pessoas, mas difícil você não ter alguém que está do seu lado, que perdeu um parente, que perdeu um irmão, ou conhece a história de um tio, ou então você tem um amigo que ficou sequelado, que vai ter uma sequela permanente. Quer dizer, é um tema que realmente, assim, a gente precisa prestar atenção, né? Mais que números, a gente está falando de vida, e vidas que dependem da mudança de comportamento, às vezes são atitudes muito pequenas que vão estar economizando aí milhões de vidas. Então, assim, a gente sempre conta com o maior número de pessoas que possam estar divulgando o movimento, que possam estar participando de uma forma ou mais ativa, ou então mais remota, mas a gente precisa sensibilizar a sociedade da importância desse tema, né? É isso, estou à disposição e a gente vai seguir aí a conversa. Muito obrigada, Alex e Silvia, pelas ótimas apresentações. Agora passaremos às perguntas que foram enviadas ao longo do seminário. As perguntas que não forem respondidas durante o seminário poderão ser respondidas pelos apresentadores por e-mail posteriormente. Vamos à primeira pergunta para o Alex. Alex, a ANFRE é o único exemplo no Brasil desse associativismo municipal? Paula, é assim, não é o único exemplo, tá? Em Santa Catarina mesmo, que é um estado que o associativismo é muito presente, há diversas outras associações com iniciativas parecidas, inclusive até pelo fato de, em Santa Catarina, haver essa disponibilidade já da questão jurídica da coisa, do Estado, do entendimento do Estado em relação ao associativismo. Né? O Estado entende que pode ser repassado um certo recurso público para a associação para que possa ser trabalhado isso em conjunto. Outros estados já não entendem da mesma forma. Então, você vê, por exemplo, associações aqui do Paraná ou do Rio Grande do Sul, ou mesmo eu tive recentemente na Associação dos Municípios do Ceará, tentando fazer algo parecido, mas tendo uma dificuldade jurídica de implantar isso. Então, um dos pontos que eu já tenho estudado muito é a questão de trabalhar em parceria com a Associação de Municípios, mas talvez criando um consórcio municipal com um fim específico de elaboração de projetos. Tá? Legal, que seriam outros modelos, né? Exatamente. Bom, tem uma segunda pergunta para o Alex, que é de que forma essas associações são formadas e de quem que é essa iniciativa? É do governo do estado ou é de outra organização? Que bom seria se fosse do governo do estado, né? Se a gente conseguir fazer isso vir de cima para baixo, aí nós vamos ter uma capilaridade muito maior, né? Normalmente, nesses modelos, principalmente de Santa Catarina, né, surgiu da articulação, ou seja, da política, né? Da política no sentido positivo do termo, não no sentido pejorativo que a gente está acostumado a ouvir, mas dessa articulação dos municípios de uma determinada região se conversarem e falar, pô, vamos montar um processo que a gente consiga viabilizar projetos de uma maneira mais simples. Então, parte de alguém, sempre parte de um prefeito, basicamente, que vai tentar convencer os outros de que isso que é um processo interessante, e a partir daí se monta um termo, uma minuta desse termo de cooperação, e vai fazer o processo jurídico para montar o consórcio, por exemplo, né? Mas isso tudo parte dessa articulação. Então, por isso que eu brinquei com a tua colocação, né? Se isso vier do governo do estado, já definindo assim, ó, não, isso é uma política pública estadual de fortalecer associações para geração de projetos de planejamento urbano. Ótimo, porque aí vai ter um posicionamento do Estado já incentivando os municípios a se articularem, né? Então, seria fantástico. Seria muito melhor, claro. Muito obrigada, Alex. Sem dúvida. Seguindo, De nada, é isso.
Sim, pode falar. Ah, tá, ok. Não, só agradeci e fico à disposição. Legal, obrigada. Seguindo então para as perguntas para a Silvia, a primeira pergunta é: qual é o primeiro passo, Silvia, para outros estados que querem adotar um sistema como um movimento? Quais são os principais desafios para implantar um sistema como o Movimento Paulista? O Sistema Nacional de Trânsito ele é muito complexo, né? Mas tem avançado nesse sentido. O Penatrans trata-se de um decreto, onde ele estabelece que cada estado tem que ter um banco de óbitos e acidentes. Muito, vou ficar até orgulhosa, né, mas muito no modelo que foi o modelo do estado de São Paulo. O Movimento Paulista já tem uma parceria, um protocolo de intenções com o Distrito Federal e já está reproduzindo um pouco do que é o movimento no Distrito Federal, e a gente está conversando com Brasília, né? O Denatran já esteve aqui várias vezes, a gente já fez uma série de reuniões, e esse modelo, muito parecido com o estado de São Paulo, a ideia é que a gente consiga multiplicar, porque o modelo, assim, ele é muito replicável, né? Então, a ideia é que a gente consiga replicar a nível de Brasil. Conversamos com Santa Catarina, tivemos aqui com o pessoal no caso era do CETRAN de Santa Catarina, avançamos bastante a conversa, mas depois, até por conta desse período eleitoral, a gente teve que segurar um pouco o andamento do processo, mas a gente espera que não tenha mudança nesse sentido, né? Que a gente continue avançando na replicação do modelo aí para outros estados. E o governo do estado está à disposição, qualquer estado que tenha interesse em estar conversando, em vir conhecer o movimento, a gente tem total prazer e liberdade de estar presente no modelo. A ideia é que a gente consiga realmente implementar em outros estados, né? Eu acho que é aquela coisa, se é um projeto que está dando certo aqui, por que a gente não replicar esse projeto em outros estados? O banco de dados nosso, hoje é um banco de dados que todo mundo tem acesso, e a gente gostaria muito que a gente pudesse ter esse banco de dados a nível nacional, porque hoje também só o estado de São Paulo tem um banco específico de óbitos e acidentes. Os outros estados ainda têm que ter uma comparação a nível de DataSUS, né? Então, seria um avanço para a questão da segurança viária se a gente tivesse um banco nacional de óbitos e acidentes. E isso não está muito longe, eu acho que é um pouco o Alex falou, é vontade política, né? Então, a gente tem que estar atento e tem que estar cobrando aí os responsáveis pela pauta. Maravilha. E falando um pouquinho sobre as intervenções físicas, assim, né, de engenharia e arquitetura nas cidades, que tipo de intervenções o movimento apoia que as cidades façam? Primeiro, assim, nenhuma das intervenções é realizada sem ter esse plano de ação, né? Esse plano de ação é conversado num comitê local. Então, essas ações são pensadas em cima de todos esses dados, esse mapeamento de óbitos e acidentes. E cada município hoje vai traçando o seu caminho, mas muito em cima do que o Alex falou, mas tem município que realmente a estrutura ainda é muito pequena, né? Então, muitas vezes, às vezes, a intervenção que ele vai propor não seria a intervenção ideal para aquele tipo de problema, ou tipo de veículo e tudo mais. Por isso a importância dessas parcerias, né? A gente teve aí um seminário com vocês aí de um dia inteiro, e a gente percebeu o quanto os municípios conseguiram ter alternativas, né, para essas questões de infraestrutura, e mesmo da questão de comunicação. Às vezes o município está falando com o público errado, se ele não tiver o dado né, na mão dele, ele muitas vezes vai estar fazendo uma campanha para motociclista e o problema dele é pedestre, né? Então, é sempre usar o dado a favor, né, do que ele precisa buscar para ter um bom resultado. Maravilha, muito obrigada, Alex e Silvia, e parabéns pelo trabalho de vocês. Nós vamos chegando ao final da sessão de perguntas e respostas. Novamente, agradecemos muito aos palestrantes e a todos que assistiram o Ruas Completas do projeto A Implementação.
Este foi o encerramento da série Seminários Online Ruas Completas. Espero que vocês tenham gostado. Todos os seminários que já aconteceram, inclusive este, estarão disponíveis no nosso canal do YouTube e no nosso site wrbrasil.org.br, na aba Eventos. Vocês podem acessar a página diretamente através do link que está na tela e fiquem à vontade para compartilhar com colegas, amigos e quem mais possa se interessar. Caso tenham dúvidas, sugestões, enviam para ruascompletas@wri.org. Desejo a todos um ótimo dia e até mais.